Fala galera, Daniel Piaia novamente aqui com vocês. Bom, primeiramente gostaria de agradecer os feedbacks aí sobre os vídeos da série. Tenho recebido bastante comentário bem interessante, tenho respondido a todos. O pessoal me chama no privado para poder trocar uma ideia. Tá muito legal, tá muito interessante, mas venho aqui dizer para vocês que estamos no penúltimo vídeo da série. Então esse 19º vídeo eu vou trazer para vocês aqui como olhar o volume na prática. No vídeo anterior, eu mostrei teoricamente como a gente pode olhar o volume, alinhado sempre à tendência, e hoje eu vou trazer os exemplos que eu dei no vídeo anterior, olhando a tendência e alinhando com o contexto. Esse é o principal. Então, o contexto da nossa tendência tem que ser a informação mais importante que a gente deve trazer à tona. Não é à toa que o contexto ele é 70% da nossa análise. Então, o volume ele agrega ao contexto. Sem o contexto não adianta você analisar o volume, não adianta você analisar a média e não adianta você fazer entradas no gráfico, porque você vai entrar totalmente na sorte. Você vai entrar perdido, sem nenhum embasamento técnico para poder operar. Então, com esse vídeo eu espero trazer clareza na prática para vocês, porque é isso que importa para mim. Bom, 19º vídeo, né? Estamos no penúltimo vídeo da nossa série. E para mim é um prazer enorme trazer esse conhecimento para vocês. Espero que já tenha agregado muito na vida de vocês. E para aqueles que ainda não assistiram os vídeos da série, assistam, porque eu tenho falado de uma maneira bem simples como analisar a tendência de uma maneira muito descomplicada, sem muitos indicadores, sem traçar muitas linhas que acabam confundindo. Então, é essa maneira que eu olho o mercado, né? Olho o gráfico, né? Mas eu analiso o mercado. E todas essas informações que eu tenho trazido para vocês, espero que tenha agregado na vida de vocês. Então aqui eu já falei sobre médias, já falei sobre a vida, né? Trouxe esse contexto da vida também para a gente analisar o gráfico. Então eu falei de muitos assuntos que eu considero interessante, é assim que eu analiso. E espero mesmo que vocês também com esse vídeo consigam ser mais independentes. A minha intenção aqui, exclusivamente, é que vocês sejam independentes, que vocês analisem o mercado do ponto de vista de vocês, porém com um embasamento técnico que realmente faz sentido para esse tipo de mercado que a gente opera. Eu, quando entendi que isso era algo que eu podia agregar na minha vida, também fez toda a diferença para mim, fez todo sentido. Então, é isso. Vamos partir aqui para o nosso volume na prática. Bom, estamos aqui no gráfico mensal. E aqui, primeiramente, ó, eu vou ocultar o volume para que a gente tenha o primeiro entendimento, que é a nossa análise aqui de contexto, seja a informação mais relevante. Então vamos ver aqui, ó. Bitcoin, tendência de alta no mensal, corrigiu, formou um fundo ascendente, rompeu o topo anterior, formou um outro fundo ascendente e agora formamos um topo descendente, rompemos o fundo anterior, viemos formar o nosso fundo descendente e agora formamos o nosso topo descendente. Essa aqui é a tendência do mensal. Então eu fiz uma análise muito rápida aqui da tendência do mensal. Vamos alinhar esse contexto aqui ao nosso volume. Então vamos analisar aqui, ó. Uma tendência de alta, formamos um topo. Deixa eu voltar esses desenhos aqui, ó. Formamos um topo, formamos um fundo ascendente. O fundo anterior, provavelmente aqui. Né? Se não for ali, vamos usar esse aqui também para a gente agregar o contexto. Mas provavelmente aqui, ó, está muito pequenininho, fez um fundo aqui. Bom, a distância que esse fundo tomou
do fundo anterior. A distância que esse fundo formou do topo anterior. Como é que estava o volume nessa pernada? Como é que estava o volume nessa pernada aqui? Lembrando que a tendência de alta, né, volume, pernada de impulso, pernada de correção. Agora a gente entra com o volume para poder agregar as informações. Olha só, formamos nosso fundo, já vemos aqui, ó, um alto volume entrando aqui, né, as negociações aumentando, porque Bitcoin estava entrando numa tendência de alta aqui muito forte. Então, naturalmente, as negociações estavam aumentando, muito interesse em negociar, muita gente interessada em negociar Bitcoin. Então a gente consegue ver esse sentimento aqui, ó, de interesse nesse aumento de volume. E como que foi essa pernada aqui de volume? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Olha como foi a nossa pernada aqui, ó. Essa pernada aqui de alta. Ó. Vem desde esse volume até esse volume aqui. Então, bastante volume negociar comparado ao volume anterior aqui, ó. Bastante volume negociar. E o que a gente vê agora aqui, ó, nesta pernada de correção? Bastante volume negociar. Como assim? Muito volume negociar na subida e muito volume na queda? Exatamente. O contexto, o que o contexto falou para a gente? Que o fundo ascendente chegou muito próximo do anterior. Chegou até mais próximo do que o próprio topo. Né? O fundo está mais próximo do fundo anterior do que do próprio topo. Então a gente vê um aumento de volume. E a gente alinha ao contexto. E o que o contexto disse para a gente aqui? Fundo ascendente. Ainda estava numa tendência de alta muito forte. O que o preço fez? Mais uma pernada de impulso, rompendo o topo anterior, sem continuação. Como que estava o nosso volume? Menor interesse em negociar. Olha só, a gente alinhando aqui no mensal. Contexto, fundo muito próximo do anterior, rompimento sem continuação. Como que estava essa pernada aqui? Tinha força para continuar? Foi uma pernada de impulso que a gente já tinha uma maior probabilidade de um fundo ascendente novamente para continuação? Não. O contexto aqui já dizia isso para a gente. O que aconteceu? Rompimento sem continuação. Opa! Alguma coisa de diferente vai acontecer no mercado. O que é essa coisa diferente? Uma grande probabilidade da tendência se inverter. Porém, nessa pernada aqui de impulso, a gente já vê isso. E o que aconteceu aqui? Opa! Mais uma pernada de correção, muito próximo do fundo anterior. Como que foi isso? Um menor volume ainda. Menor volume ainda do que no impulso. O que quer dizer isso para a gente? O que quer dizer todo esse contexto aqui para a gente? Deixa eu voltar tudo aqui, ó. Bom, o volume agrega aqui. Né? Então, 70% da nossa análise é análise de contexto e o restante está junto aqui com médias, o volume tem um grande percentual aqui. Não vamos estabelecer um valor muito fixo aqui. Porém, porque nem sempre a gente usa o volume, né? A gente pode usar o contexto aqui e até as médias sem usar o volume. Porém, a análise é o primordial. Então, os touros muito interessados em negociar aqui, o mercado muito interessado em negociar, porque a gente vinha de um rompimento aqui, de um topo anterior, né? Uma correção onde houve muito interesse em negociar nessa correção, então a gente já ficou atento. Uma subida de preço sem muito obstáculo pela frente, porém isso denotou para a gente, né,
através aqui do volume, mas principalmente da tendência aqui, essa força aqui da tendência de alta já estava diminuindo, e o menor volume em negociar na correção, mostrando aqui para a gente que os ursos não tinham muitos obstáculos aqui para descer o preço. Novamente, próximo. E voltando aqui, maior interesse em negociar comparado ao anterior? Bom, praticamente igual. Mas onde foi formado esse topo? Muito distante do anterior, e a gente veio da nossa tendência aqui. E agora, eu aprofundei aqui na nossa análise de contexto, buscando aquele padrão de volume maior e menor junto da tendência, porque esse é o mais simples da gente olhar aqui. A gente pode alinhar não apenas na tendência saudável, mas também nas pernadas aqui que estão encadeadas, né? Que a gente vai vendo aqui a movimentação do preço, a gente pode encadear dessa forma também. Então, o que a gente vê aqui, ó, nessa pernada aqui de correção? Um aumento do volume. Ó, a gente já vê aquele outro padrão, aumento de volume, né? Desculpa, volume crescente. A gente vê o volume crescente. O que isso quer dizer para a gente? À medida que os ursos iam descendo o preço aqui, com maior intenção em vender, os touros também iam tentando segurar aqui, mostrando uma intencionalidade que confrontasse a intencionalidade dos ursos aqui, ó, e o volume vai crescendo. Então a gente vê muita negociação numa queda do preço. Em algum momento, o que pode acontecer com o estoque de venda relativo aqui dos ursos? Ele pode acabar temporariamente. Por que isso? Para montar o nosso fundo descendente aqui. Né? E agora o que a gente vê na nossa pernada? Volume crescente novamente. Então a gente tem um padrão de volume crescente tanto na pernada aqui de impulso quanto na pernada de correção. Né? E agora, o que a gente tem aqui? Menor volume negociar. Aqui como a gente... Aqui, nesse ponto do mensal, como a gente está... como está acontecendo o movimento aqui nesse candle, a gente não usa ainda o volume, porque faltam 4 dias e os tempos menores aqui podem dar para a gente ainda informações que esse volume pode aumentar, que esse volume pode diminuir, depende do que está acontecendo aqui. Então a gente olha esse padrão aqui de menor volume, que é aquele outro padrãozinho, menor volume aqui, que mostra um desinteresse em negociar. Mas o que a gente teve antes disso? Uma pernada de impulso com muito interesse em negociar aqui, ó, um volume crescente. Agora, desinteresse. Isso pode ser bom para os touros? Pode ser ótimo para os touros, mas também pode ser ótimo para os ursos, porque se não tem interesse, aquele que tomar a frente novamente pode assumir a tendência. E a tendência aqui no mensal ainda está de baixa. Por mais que tenha rompido aqui, ó, o topo anterior, os tempos menores precisam construir aqui, né? Ainda, bom, já estou misturando análise técnica com volume. Não quero falar disso, quero partir aqui para o diário ou semanal. Vamos partir para o semanal, para a gente inserir mais esse nosso entendimento aqui sobre o volume, olhar aqui o que aconteceu, como foram formados os eventos aqui, né? Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem nessa pernada aqui, ó, isso aqui foi uma tendência aqui do semanal, ó. Provavelmente foi assim, estou desenhando bem, né? E a gente vê aquele volume crescente do mensal aqui fragmentado, usando o fractal. A nossa análise de tendência é fractal. Então a gente utiliza a mesma técnica para todos os tempos gráficos. O que a gente precisa saber é alinhar esse tipo de entendimento. Então o que a gente vê aqui no semanal? À medida que a tendência de baixa do semanal ia sendo formada aqui, ó, o volume ia crescendo. Né? Então a gente tem um pico de volume aqui em que momento? A formação de um fundo. Ó, a formação de um fundo entra naquele padrão de volume, de barra de volume, ó. Foi formado um fundo aqui, porém o preço não conseguiu subir para já romper o topo anterior, né? Então o preço diminuiu o volume aqui depois dessa briga, os touros não conseguiram realmente, de fato,
dominar aqui essa região do preço aqui. Logo, sem força, os ursos retomaram novamente. Touros novamente tentaram aqui, ó, com padrão de barra de volume. Novamente, vamos buscar mais padrão de barra aqui, ó. Então o que a gente teve? Ó, nesse ponto do gráfico aqui, ó, teve briga muito nítida aqui, como a gente viu nessa barra e nessa barra. Não, ó, aqui o que a gente via aqui, ó, nessa pernada aqui, ó, um volume até decrescente e houve um aumento de volume, maior volume aqui nessa região. Depois o que a gente teve? Ó, um candle super pequeno, baixa volatilidade no candle e um aumento gigantesco do volume. O que tinha acontecido aqui? Esse é o tipo de movimento, ó, que só quando a gente entra aqui nos tempos menores a gente entende o que aconteceu aqui, mas a barra de volume mostra pra gente já que teve muita negociação, nítida, muita negociação. E aqui, que foi o que originou o nosso fundo descendente no mensal, deixa eu até aumentar aqui. Esse fundinho aqui, ó. O que a gente vê ali? Um aumento de volume. O que dá para interpretar aqui? Os ursos estavam esgotando o seu estoque de vendas nas últimas, porque eles já vinham de um contexto onde havia muito enfrentamento. A gente não vê lá o volume crescente, né? Olhando no contexto geral aqui, lembrando lá do mensal principalmente. O que aconteceu aqui? Muita briga, à medida que os ursos iam descendo o preço, se esforçando ao máximo, os touros iam lutando aqui, negociando muitas negociações, até que os ursos, como o preço estava caindo, né, os ursos esgotaram seu estoque. Aí o que acontece depois disso? Normalmente a gente vê uma diminuição do volume. Diminuição do volume, o preço andando lateralmente aqui, porém os tempos menores formando já aqui o contágio, né, para poder inverter a tendência. Nem foi aqui, ó. Agora que eu tô vendo. Foi nesse ponto aqui do gráfico, nosso fundo. Porém, a gente tem essa mesma interpretação, ó. Não precisa ser exatamente no fundo. Aqui não tem uma regra muito específica, né? O contexto é o principal, precisamos alinhar o contexto. Depois dessa tentativa dos ursos aqui em continuar a tendência, né, houve um esfriamento, as forças aqui, o enfrentamento das forças precisou dar uma esfriada, porque tanto os ursos quanto os touros já estavam aqui cansados, né, com essa negociação, com esse alto volume de negociação. Porém, o que aconteceu? Vantagem para os touros. Os ursos já vinham dominando há muito tempo e em algum momento, naturalmente, essas forças, a intencionalidade maior das forças aqui vai alternando, né? Então a gente vê esse menor volume aqui que favoreceu os touros. E o que os touros precisavam? Né? Construir nos tempos menores aqui as inversões das tendências. Aqui o semanal fez o seu pivô de alta. O que a gente vê aqui no rompimento do topo aqui que formou o nosso pivô? Muito volume. Ó, maior volume aqui, justamente enfrentando aqui as ordens de venda que ainda existiam, porque a tendência de baixa. Então a gente vê aqui, os touros precisavam enfrentar muitas ordens aqui ainda. Olha o que a gente vê aqui nessa barra. Mesma coisa. Né? Para garantir a tendência de alta aqui, a continuidade da tendência de alta, os touros precisaram romper uma região de urso aqui, ó. E agora o que a gente vê? Menor volume negociar. O que a gente tem aqui, ó? Uma pressão no lateral, não subia, não descia, descia devagar. O que mostrou aqui pra gente? Que os ursos já estavam com essa barra de volume aqui, ó, foi, vamos dizer assim, que foi a invasão total do território e os touros precisavam descansar, os ursos sem muita energia para continuar, né? E o que a gente vê agora nesse finalzinho? Vamos passar para o diário rapidinho. Conseguia falar de alguma coisinha aqui. Bom, ó, o diário precisa de um topo aqui. O que a gente vê? O menor volume aqui numa possível correção,
né? Já rompemos o fundo anterior, aqui uma mínima, diário construindo um topo, precisamos ver aqui se o 4 horas tem uma tendência de baixa. E esse volume aqui no diário diz para a gente que ainda é possível a gente construir a nossa tendência. Valeu, pessoal!